e foi uma festa no céu, uma festa. Naquele dia, no dia 18 de abril, eu aceitei a Jesus e eu me batizei junto com a minha sobrinha. Nós fomos as últimas pessoas a serem batizadas. No caso, ela ainda foi na minha frente. Eu lembro perfeitamente assim que nós fomos subindo as escadas, estava tocando um louvor e nossa, foi lindo assim, sentir a presença de Deus, o mover de Deus naquele momento e tão contagiante. E quando eu olhei para fora daquela piscina, eu vi as pessoas contemplando, eu vi as pessoas glorificando o nome de Deus, porque eu era algo que as pessoas não acreditavam em mim. E eu me lembro que nesse dia, antes de tomar essa decisão, eu movida pelo poder do Espírito Santo, eu ainda questionei a pastora da minha irmã e perguntei a ela se não haveria problema, porque eu estava tomando aquela decisão, porém eu já não bebia, né? Eu estava cumprindo aquele trato que eu havia feito com Deus, mas eu fumava, eu ainda fumava. E ela disse para mim que não, porque na palavra de Deus realmente diz isso. Vinde como estás. E eu fui do jeito que eu estava, fumando, cheia de pecado, toda impura, cheia de defeitos, cheia de imperfeições, e fui. E foi lindo. E aí, quando eu cheguei em casa, estava em êxtase, e aí foi uma descoberta de um dia após o outro, e passaram 2 dias, e nesse período eu estava frequentando algumas igrejas, onde isso também é um outro testemunho. E eu já havia visitado a minha igreja, que hoje eu congrego, que é a Igreja Missionária Evangélica Maranata. E então eu fui no dia do culto, na quinta-feira lá, e senti que lá era meu lugar mesmo, numa confirmação, e fui ficando lá. Quando passaram 3 meses, haveria um retiro para iniciantes, pessoas que se convertem de pouco tempo. Então, a igreja ela propõe isso às pessoas, né? Então, menos de 2 anos, a pessoa sentindo essa vontade, esse desejo no coração, participa desse retiro, que o nome do retiro é Encontro com Deus. E quando eu fui para esse retiro, eu sentia no meu coração que eu ia voltar de lá sem fumar. E eu fui. Me lembro que no dia 14 de julho eu fui para esse retiro. E quando eu cheguei no retiro, eu falei: ai, Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque imagina, você tá num lugar onde as pessoas não fumam, né? Onde as pessoas não têm vícios. E eu me sentia muito mal por estar ali, né? Por estar já frequentando a igreja há 3 meses e ainda assim não ser liberta ainda do cigarro. E isso me fazia muito mal. Então, eu fui nesse propósito pedindo a Deus para que o Espírito Santo me ajudasse a me libertar desse vício do cigarro, né? Porque até então já tinha me desprendido da bebida. E eu fui. Aí eu pedi uma irmã para orar por mim numa quinta-feira antes de eu ir pro retiro. E a irmã orou por mim na igreja. E nós fomos pro retiro. Quando chegou na manhã do sábado, eu acordei com muita vontade de fumar, E tinha um círculo, né, onde tinha orações. E eu estava lá no meio desse círculo. E eu lembro que o irmão perguntou o que era necessário para poder pôr em oração. E naquela hora ali eu meio que fugiu assim no meu raciocínio, o que eu queria, né? Já que eu queria tudo naquele momento, eu queria uma transformação completa na minha vida, mas era muita coisa para se pedir.
E aí eu lembro que os irmãozinhos que estavam do lado, cada um foi perguntando, e o irmão falou para mim, Kátia, então eu vou te deixar por último, que até lá você já lembra o que você quer que peça em oração. Pois então, quando chegou na minha vez, eu coloquei essa vontade para eles, né? Eu falei, olha, o que acontece? Eu tô desde ontem sem fumar. Ontem, 6h30 da noite, foi o meu último cigarro. Eu estou aqui com muita vontade de fumar e eu queria que você orasse por mim, porque eu entendia que eu primeiro precisava tá me libertando para eu poder estar orando por alguém da minha família, porque ali muitas pessoas pediam pedidos de orações pelo casamento, pela restauração do casamento, pela vida dos filhos, pelo emprego, por algo assim, mas eu queria ser liberta daquilo que eu poderia futuramente vir a orar por alguém. Eu precisava estar limpa, eu precisava sentir isso dentro de mim, de ser capaz de estar fazendo isso por alguém, sabe? Mas eu não me sentia capaz porque eu me sentia muito suja de estar fumando. E aí eu lembro que quando eu acabei de fazer esse pedido, uma menina que estava na roda, no círculo, né, com a gente, ela pegou e falou, Kátia, posso te dar um abraço? Eu falei, pode, mas por quê? E ela disse, porque eu não tive a coragem que você teve. Eu também fumo e eu também estou desde ontem sem fumar, mas eu não tive a coragem que você teve de expor isso. E aí nós nos abraçamos e aí eles pediram para que nós ficássemos no centro da roda, né? E eles começaram a orar pela gente. E eu vim embora para casa, passou o domingo, nós ficamos lá e eu lutando contra a vontade, porque quem fuma ou quem já fumou sabe o quanto que isso é difícil. E aí eu falei, bom, enquanto eu tô numa companhia, tô num lugar onde que é propício estar buscando a Deus em oração, onde as pessoas não têm esse hábito, claro que automaticamente eu me senti envergonhada por estar fumando, algo assim, né? E a prova maior seria eu voltar para casa. Quando eu cheguei em casa, e aí quando foi na segunda-feira, quando eu acordei pela manhã como de hábito, né? Que era fumar um cigarro atrás do outro. Acordei e fiz o café. E quando eu olhei para a mesa, eu vi um maço de cigarro, que era do meu filho. E aí eu chamei meu outro filho, meio que num desespero. Eu falei, tira o cigarro dali, tira dali. E ele falou, calma mãe, calma. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração que foi um processo. Então tinha por etapas. A parte da manhã até o meio-dia eu venceria, depois da parte do meio-dia até as 6 horas da noite, de 6 horas da noite até o término da noite. E eu passei a segunda-feira assim. Aí quando chegou no final da noite da segunda-feira, eu falei, ai que bom, eu consegui passar por esse período sem estar na companhia das pessoas, né? Sem estar no ambiente propício, longe de vícios e tal, mas foi uma luta minha, sozinha. Só que eu entendo que nada disso hoje, eu entendo que nada disso foi eu sozinha, foi Deus me ajudando, foi o Espírito Santo de Deus mudando, transformando, sabe? Porque eu me propus lutar contra aquela vontade que eu tinha interna dentro de mim. E aí eu fui vivendo esse processo de um dia após o outro, um dia após o outro. E assim eu consegui passar por esse período sem abstinência, sem desespero, porque quando a pessoa tem abstinência, algum vício, eu acredito que deve ser muito ruim, talvez a pessoa nem suporte e retorne ao vício de novo, mas eu entendo que sem Deus eu não conseguiria. Sem a ação, sem a mão de Deus sobre a minha vida, eu realmente não conseguiria. E assim, foi incrível o que Deus fez, né? Eu passei por todo esse processo e aí eu fui sendo limpa, né? Então assim, eu fui entendendo que diante de todo esse processo da minha vida, Deus foi trabalhando. O nome de Deus foi sendo glorificado e para mim era uma etapa muito legal eu chegar na igreja, na classe de batismo, e eu falar para os meus irmãos que eu estava sendo liberta do cigarro, e eu contava os dias, olha, hoje fez uma semana, olha que agora fez um mês, e aí, meus irmãos, dia 14 de julho de 2020,
3 anos sem fumar. E fez 3 anos em fevereiro, dia 26 de fevereiro, que eu também não bebo mais. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, assim, eu quero que, diante de tudo isso, eu quero que vocês acreditem que nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que nos dá tremenda paz, uma alegria, uma felicidade fora do comum. O que eu achava que era felicidade, eu estava completamente, redondamente enganada. Felicidade é o que eu vivo hoje. Eu falar das maravilhas de Deus, não como um mérito, não que eu seja merecedora de nada disso, pois eu não sou, mas falar do quão grande é o nosso Deus, de quão maravilhoso Ele é, de quanto Ele transforma as nossas vidas quando a gente abre o nosso coração, quando a gente abre as nossas vidas para Deus, Ele transforma. Sabe, Ele transforma. Hoje eu venho sendo moldada, eu venho sendo lapidada. Aquela pedra bruta, né? Deus vem lapidando como uma pedra preciosa, com valor para Deus. E valor eu creio sim para quem me conhecia antes, porque as pessoas que me conheciam antes, elas podem testificar, elas podem confirmar tudo que a pessoa que eu era e a pessoa que eu venho me tornando. Mas tudo isso é para honrar o nome de Deus. Tudo isso é para dizer que o nosso Deus, Ele é divino, Ele é superior, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Eu tenho uma felicidade muito grande de falar de Deus, de falar das coisas que Ele é capaz de fazer. Que eu não sinto somente o interesse de buscar a Deus pelas coisas materiais, porque bens materiais eles se acabam. Mas essa paz, essa felicidade que eu sinto, isso não tem preço. Se eu soubesse disso há muito tempo, eu já teria tomado essa decisão há anos e anos atrás. Esse é o meu desejo. Que você se permita para Deus, abra o seu coração, abra a sua vida para Jesus, deixa Ele entrar na sua vida. Você vai ver quão maravilhoso é servir o nosso Senhor. Tão maravilhoso que é você sentir uma plenitude da felicidade de saber que você tem um Deus que te ama. Eu vou deixar para você dois versículos muito legais que assim, meio que me identifiquei muito. Tá em 1 Timóteo 1,15. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Hebreus 7,25. E por isso Ele pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus, por meio dele, porque Jesus vive para sempre, a fim de pedir a Deus em favor delas. Amém? E assim eu termino esse testemunho, na esperança de que você seja tocado, seja liberto, seja curado, seja salvo. Abre seu coração para Jesus, deixa Jesus entrar na sua vida, você vai ver quão bom e quanto você vai ser feliz. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te leve a águas muito mais profundas. Um beijo.